O chileno Jean Menezes é mais um reforço do Vasco para a temporada 2024. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais as principais características do extremo de 31 anos e, lógico, como ele pode se encaixar no time de Rafael Paiva. Antes da gente partir para a análise, se inscreve no canal e deixa o seu like. Iniciando a análise, a gente tem que destacar que o Jean Menezes é um extremo pelo lado esquerdo que tem como grande característica o drible para as duas direções, ou seja, a capacidade de cortar tanto para dentro para favorecer o pé dominante, quanto para fora, pensando em linha de fundo, utilizando o pé não dominante, que é o pé esquerdo. E a gente vai ver esse tipo de jogada se repetindo bastante durante a análise, porque é uma marca do Jean Menezes realmente que causa bastante dificuldade para o defensor antecipar ou prever o movimento e aí, consequentemente, vencer esses duelos, né? Então o Jean leva muita vantagem nesse tipo de situação e tende a dar muita continuidade também, pensando até em situações de cruzamento na área, que ele vai utilizar realmente o pé esquerdo, a gente vai falar um pouco mais à frente disso. E algo interessante desses dribles é a capacidade que ele tem de esconder a intenção, ou seja, o enganho, né? Isso tende a ser também um problema a mais para os defensores, porque além dessa imprevisibilidade, quanto mais um extremo conseguir esconder a intenção, maior a taxa e a capacidade dele de realmente concluir a jogada com um drible. E aí, pensando nessa jogada de pé não dominante, ele não só tem a capacidade de cortar para a esquerda, mas também a qualidade no gesto e na terminação desse tipo de jogada para achar o companheiro na área desmarcado para fazer o gol. E aí, muitas vezes, ele repetiu essa jogada no Toluca e tende a ser uma arma a mais para o Vasco, né? Que investe muito nesses cruzamentos na área, com o Lucas Piton, principalmente. Mas ter um extremo que faça isso também é muito importante. Principalmente com esses desmarques sem bola, que o Jean também faz bastante. Agora a gente viu um Gato, por exemplo, que ele faz que vai e não vai. Aqui já é um movimento de dentro para fora, em que ele vai receber essa bola já buscando linha de fundo para fazer o cruzamento. Então é um jogador que, além de ser um extremo que consegue receber esse passe já em linha lateral, bastante em amplitude, ele pode ser um jogador que joga por dentro, mas também faça essas movimentações para fora também. Ou seja, é uma dificuldade a mais para marcar esse meio espaço que a gente vai ver posteriormente. Ele atacando bastante, como a gente vê agora aí, esse bom timing que ele tem para atacar esses espaços e também dificultar bastante a ação nesses intervalos, né? Dois marcadores, principalmente do lateral e do zagueiro pela direita. Ele vai tirar muitas assistências a partir desses ataques ao espaço também, tá? E aí ele não se limita, lógico, ao lado esquerdo. Muitas vezes, por situações do jogo, o Jean vai aparecer pela direita também e dá bastante opção nesse sentido para os cruzamentos rasteiros também, como a gente pode ver, né? Não se limita, por exemplo, ao balão, como a gente fala na linguagem do futebol, né? E vai muitas vezes buscar esse passe rasteiro, ou então essas jogadas mais por dentro, né? Buscando um passe em profundidade, que é algo que ele executa bastante, né? Quando joga mais nesse meio espaço, tendo o lateral dando amplitude. O Jean também trabalha muito bem de costas nesse meio espaço e consegue ganhar muitas jogadas a partir dessas movimentações, do drible, lógico, e tem um bom gesto técnico para achar os companheiros com a perna dominante, logicamente também. Novamente aqui a gente vê uma movimentação sem bola de dentro para fora, para buscar a linha de fundo, mas aqui uma capacidade de associação muito importante, né? O Jean ele tem uma boa leitura das jogadas para associar e muitas vezes juntar muitos marcadores nele, né? Porque é um jogador que atrai muita marcação para achar o companheiro livre. E isso tende a ser também uma arma bastante interessante, mas o jogador com essa capacidade, né? De reter, de ter um bom primeiro toque e de associar bem com os companheiros, algo que o Coutinho e o Payet já tem bastante. E a gente vê uma boa leitura para achar o companheiro também ultrapassando, geralmente com poucos toques, né? A gente viu antes, por ser um extremo de drible para os dois lados e tudo, o Jean tem a tendência de conduzir bastante, mas também é um jogador que consegue antever a jogada, tomar a decisão antes da bola chegar até ele, como a gente vê agora. Um passe simples, de primeira, e que vai deixar o companheiro em excelentes condições para fazer o gol. Então é um jogador com uma boa capacidade cognitiva também para tomar a decisão um pouco mais rápida, né? Apesar dessa tendência de conduzir um pouco mais e de buscar o drible, como a gente vinha dizendo. E aí, apesar da altura, né, 1,63 m, ele consegue ter um excelente primeiro arranque. É um jogador muito rápido quando vai iniciar a corrida, né? Às vezes perde um pouco da velocidade justamente por faltar um pouco da perna, né? Não ter a passada larga, como a gente fala geralmente nesses pontas mais modernos hoje do futebol, né? Mas geralmente por ter uma distância menor, né, do tronco para a grama, ele consegue ter realmente essa primeira corrida um pouco mais forte e um pouco mais veloz para realmente ganhar em primeira análise do marcador e
isso vai ser cada vez mais fatal nos metros finais, né? E a gente já começa a ver isso se refletindo nas finalizações. O Jean é um jogador que, apesar de ser destro, como eu disse anteriormente, vai finalizar muito e fazer muitos gols com a perna esquerda, com a perna não dominante. E aí a gente vê um bom gesto técnico para finalizar, e nessa jogada vai ficar bastante evidente, porque dificilmente a gente vai ver um gol desse de um jogador jogador canhoto, né? Fazer um gol desse com a perna esquerda. E o Jean, sendo destro, ele consegue fazer esse tipo de movimento e um belo chute com a perna esquerda. E ele vai acompanhar muito bem as jogadas para finalizar também, né? A gente vê aqui, ó, novamente, um ataque ao meio espaço, buscando furar, né? Fazer esse desmarque de ruptura e a partir disso finalizar. Então é um jogador que acompanha muito bem a jogada próximo do portador da bola e por acompanhar muito bem as jogadas, ele vai conseguir chegar muito bem dentro da área. Ele tem uma boa ocupação da área e a partir disso vai conseguir acompanhar bem para finalizar em segundo pau também nessas situações de cruzamento em que o centroavante já conseguiu reter o primeiro marcador, os zagueiros com ele, e aí aproveitar essas desatenções ou então possíveis movimentações em cima dos laterais para fazer os gols. Inclusive aparecendo até de cabeça de vez em quando. O Jean tem uma boa leitura dentro da área e pode ser bastante importante para o Vasco.